Dragões de Cristo. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Sexta parte. Capítulo 24. Reencontros. 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos. Sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia, mas, se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições, entre os espíritos, são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Capítulo 6, Vida Espírita, Item V, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. Laura pediu ao nosso grupo socorrista que nos juntássemos a ela. Tinha algumas informações que seriam interessantes para o bom andamento de nosso trabalho. Reunimos-nos numa sala confortável, ocupando nossos lugares ao redor de uma mesa ovalada. Nossa querida Miss Marta estava presente, acompanhada pelo psiquiatra Inácio. Laura solicitou a Miss Marta que fizesse uma breve prece para que dessemos início à palestra. É sempre feliz o momento em que trabalhadores da Seara Bendita se reúnem em propósitos salutares. Unimos nossos pensamentos em prol da evolução de nossos irmãos, ainda tão equivocados em suas escolhas, assim como somos beneficiados modificando nossas próprias atitudes, refletindo sobre o bem maior, e isso sem julgar ou condenar atos praticados sem reflexão, pois o saber nos eleva a condições de melhor avaliação dos instrumentos utilizados em nossa caminhada. Ora utilizamos a pá para revolver a terra, plantando sementes e no futuro colhendo seus frutos, ora utilizamos como instrumento de destruição, que também vingará em frutos amargos, mas que terão de ser colhidos. Aprendemos sempre sobre o relativo, que os enganos são decorrentes da ignorância, que o sofrimento é um caminho, e todos nos conduzem a um único lugar, a consciência de cada ser, que desperta conforme é necessário. Agradecemos à vida o momento que vivemos, sem nunca nos acomodar diante da sucessão de aprendizado. O amanhã sempre nos trará novas questões a serem respondidas, esse o presente do Pai a todos nós, a inteligência. Anos se passaram do tempo de garotinho, quando pude desfrutar da presença amorosa e firme desta educadora, Miss Marta Watts. E aqui, hoje, após uma vida longa e feliz, exercitando sempre seus conselhos amorosos, estando desencarnado há um bom tempo, revivo feliz a certeza de que ela ainda tem muito a partilhar com a humanidade. Antevejo sua volta à Terra, como encarnada, com esperança e muita fé de que aqueles que tiverem o privilégio de desfrutar seus ensinamentos, como a mim foi dada a oportunidade, se sentiram afortunados e poderão refletir sobre sua manifestação na vida. A linda mestra me olhou com carinho e sorri. Estava feliz demais, o mundo era esperança e liberdade. Senti o coração aquecer, aprende a amar a todos, igualmente, sem exceção, e sabia que aqueles considerados maus eram os mais necessitados desse amor. Lembrei o rosto de Lucrécia e soube que em breve ela estaria bem. Laura nos tirou dos devaneios tão necessários à edificação da esperança num futuro melhor, o que muitos consideravam utopias, nós sabíamos ser a verdade. Amigos queridos, vocês sabem que os dragões elegeram um novo comandante para o lugar de Tibérios, é Lucrécia. Sabemos ser a original, e não apenas um nome em homenagem à figura histórica. Um espírito perturbado por encarnações caóticas, uma mente sagaz, manipuladora, de inteligência educada, visando objetivos de ambição e poder. Temos notícias de uma encarnação também famosa na história da humanidade como a imperatriz consorte romana do imperador Cláudio, Valéria Messalina. Uma encarnação também voltada a muitos desequilíbrios emocionais, então. Comentei com carinho. Sim, meu amigo, um espírito sofrido, uma alma que nunca se sentiu amada livremente. Sabemos também que desde há muito tempo ela se aliou aos dragões, inclusive a encarnação como Messalina já foi um planejamento encarnatório deles, informou Laura. Mas, Messalina nasceu no ano 17 depois de Cristo e desencarnou em 48 depois de Cristo, Maurício falou admirado.
Essa comunidade, Dragões de Cristo, é tão antiga assim? Indaguei atônito. Laura explicou. Temos notícias desse agrupamento desde a época de Sócrates, o filósofo da humanidade, que nasceu em 470 a.C. Não com esse nome específico, mas como um grupo de filósofos que acreditavam que o mundo tinha seu próprio movimento, independentemente de qualquer divindade, ou seja, a ideia de que o universo é dotado de animação e que a matéria é viva, e, se houver alguém que conduz essa movimentação, é produto de evolução intelectual, assim como a matéria evolui pelo próprio progresso intelectual do homem. Naquela época havia uma infinidade de deuses, que eram responsabilizados tanto pela bondade como pelos atos maldosos e pelo sofrimento imposto como castigo. Eles desenvolveram sua teoria central com o poder da vida, com as escolhas que fazemos. Eram lógicos e sagazes, porém não souberam direcionar esses conceitos, eram perseguidos e considerados loucos. Podemos entender esse panorama lembrando que a humanidade era pobre em conhecimento filosófico para poder avaliar novas ideias. Essas ideias não são de todo ruins. Sabemos hoje que a evolução é ponto primordial no processo de melhoria de qualquer mundo, físico ou não, e que a ideia de um Deus uno é até mesmo recente, mas entendida dentro desse quadro de evolução. É lúcida a ideia de responsabilidade individual para com o todo. Como se deu a distorção de conceitos e valores até chegar aos dragões? Indaguei a Laura. É mais fácil manipular do que educar, levar o outro a fazer exatamente aquilo que você planeja. O processo de educação do ser leva tempo, ele acontece por meio da aquisição de conhecimentos, sabemos disso, mas é necessário um tempo de assimilação dessas informações. É nesse momento que passamos a exercitar a inteligência, e esse exercício pode levar a resultados positivos ou não. Aprendemos com os resultados, e o entendimento adquirido nos possibilita outras formas de ação e pensamento, explicou Laura. Esse processo é relativo à compreensão da própria vida, opinou Miss Marta. Isso mesmo, querida amiga. Neste processo evolucionista passa a contar a nossa própria compreensão. Quanto mais adquirimos conhecimentos sem experimentação, e sentimento de humildade e respeito ao próximo, mais a vaidade e o orgulho crescem em nosso âmago. Essa combinação é letal aos iniciantes no amor, pois passam a considerar os menos eruditos seus inferiores, eles são portadores de uma inteligência mais aguçada, mas ainda sem ética e moral. Além disso, acreditam no direito de distorcer fatos em favor de suas causas e crenças, continuou Laura, explicando a movimentação que levou os dragões ao estágio de desequilíbrio em que se encontravam. Acredito que foi nesse estágio de evolução que se criou a ideia de um Deus uno, mais punitivo e ameaçador, não é? Indagou Inek. Como fato histórico, sabemos que Moisés conduziu o povo hebreu para Canaã, a Terra Santa, e no caminho árduo que percorreu recebeu o chamado de Deus. Foi quando recebeu uma comunicação divina que portava os 10 mandamentos, ou seja, regras normatizadoras da boa conduta para um povo bárbaro, que estava cansado e descrente pelos sofrimentos da longa caminhada e das privações de suas necessidades básicas. Apesar de a nova ordem trazer alento e esperança ao povo, ainda havia muita resistência. Conta-se que Moisés se recolheu para refletir sobre o assunto e chegou à conclusão de que, naquele momento, seu povo não tinha condições para compreender a magnitude da bondade do Pai. Para sobreviverem às penúrias do deserto, precisavam estar unidos num só propósito. Dessa maneira, instituiu o castigo aos rebeldes, falando-lhes sobre a ira divina quando Deus fosse contrariado em suas leis, disse Laura. A figura de um Deus punitivo nasceu nesse momento, e os mais evoluídos intelectualmente perceberam que a imagem de um Deus quase humano seria a forma eficaz de conduzir massas. Porém, o fator educativo se perdeu nesse propósito, passando a ser apenas condicionamento pelo terror da desobediência e o preceito da submissão às leis divinas. Assim, a figura do ser que não avalia o próprio aprendizado foi moldada à revelia da evolução, refleti com admiração. A submissão passou a ser entendida como forma de subjugação, desrespeitando a própria criação, pois Deus, em sua infinita compreensão na evolução do todo, permite a todos a educação da inteligência, opinou Inácio.
Exato, meu amigo. Que linda linha de pensamento temos aqui, pois a submissão às regras divinas, na forma dos 10 mandamentos, ganha a força da docilidade e da humildade. Podemos entender esse processo de forma bem simplificada ao estudarmos o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que discorre sobre as leis morais, falou Maurício. Inclusive Kardec comenta brilhantemente sobre o processo de evolução planetária, de cada um de seus habitantes como parte de um todo, na questão 617, a. Que são de fato alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas, seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma, são as leis morais. Podemos perceber em todo esse processo, até os dias de hoje, que há uma insistência constante que a cada dia se torna mais distante da verdade, comentou Miss Marta. Na época de Moisés podemos entender essa decisão do profeta. Havia urgência, não havia tempo de aprendizado pela assimilação de um conceito de liberdade tão amplo, baseado na lei de ação e reação, não como castigo, mas, sim, como consequência de procedimentos assumidos diante de fatos acontecidos. Moisés instituiu o Deus punitivo como ferramenta de união obrigatória para o momento, visto que seu povo não era culto o suficiente para refletir sobre as novas leis, que os chamavam à razão e responsabilidade pessoal e da comunidade. Acredito que em seu pensamento, como homem de bem, pensou ter tempo para empreender um caminho de educação. Porém, os 40 anos que passaram juntos trouxeram como primeira preocupação para o profeta a sobrevivência em um meio hostil, que os privava, na maioria do tempo, das condições básicas de sobrevivência da matéria, explicou Laura. Caso ele tivesse esse tempo, as ideias de punição e castigo seriam equacionadas de forma diferente, mais caridosa e libertadora. O futuro da humanidade, talvez, não fosse tão caótico nesse assunto, opinei reflexivo. A ideia de coletivo, ainda nos dias de hoje, não é bem aceita. Sabemos que o progresso material antecede o moral, haja vista tantas criaturas dotadas de conhecimento e que o utilizam de forma equivocada, considerando, em primeira instância, suas necessidades particulares, daí vem o sofrimento, que é atribuído a Deus, como punição ao erro cometido. Ainda não entendemos direito a lei de causa e efeito, delegando ao Pai a sua aplicação, o que nos faz compreender a rejeição à própria responsabilidade sobre o feito, opinou Inácio. Rogério permanecia calado e reflexivo, olhei para o amigo socorrista e ele sorriu. Não se preocupe, estou apenas absorvendo o que já conhecia, mas não compreendia em sua grandeza, que é marcada pela liberdade proposta por Jesus. Basta lembrar suas palavras nos alertando sobre, a cada um conforme suas obras. Seguindo a reflexão dessa conversa profícua, penso e reflito sobre o que planejamos para cada encarnação, baseados no conhecimento que temos dos feitos errôneos de outras passagens por aqui. Geralmente espiamos pela dor, pedindo uma experiência semelhante à que fizemos aos outros. E se no processo de educar nosso espírito concluíssemos que apenas recuperamos débitos pelo amor e não tanto pela dor? Seríamos missionários neste mundo tão necessitado. Auxiliaríamos com mais presteza e felicidade. Inek sorriu e contribuiu com uma lembrança bastante feliz. Esse comentário que fez me faz lembrar um caso que presenciamos em trabalho realizado no mundo dos espíritos. Acompanhamos uma senhora em seu planejamento encarnatório. De início, ela estava certa de que deveria sofrer o que havia imposto a outros, como esposa de um coronel proprietário de fazendas de cana-de-açúcar, na época do Império. Ela odiava as escravas porque o marido infiel sentia atração por elas e acabava engravidando-as, gerando uma grande prole de filhos considerados bastardos e produtos da escravidão. A senhora, em sua ira insana, pune as mulheres sem piedade,
açoitando-as e mesmo mutilando seus corpos para não parecerem tão atraentes aos olhos do coronel. Após o desencarne, sofreu muito, foi perseguida por suas inimigas. Foi aprisionada e torturada, e uma das moças que, cruelmente, assassinou, e que era ama de leite de seu filho, é que a resgatou do martírio. Inconformada com seu comportamento maldoso, decidiu que sofreria o mesmo mal, estava pronta para isso e solicitou o início de seu planejamento expiatório. Ficou amiga da moça que a auxiliou e esta foi visitá-la. Conversaram sobre os planos futuros de reencarnação, quando a antiga escrava a abraçou e disse: não seria mais proveitoso ser livre e fazer o bem, estendendo as mãos aos aprisionados. A moça foi embora, mas conseguiu seu intento. A senhora pensou e pensou, então decidiu mudar seus planos, seria uma revolucionária para sua época. Gastou um tempo a mais para se preparar e foi lecionar para os descendentes de escravos, indo de fazenda em fazenda, levando conhecimento e cooperando com a evolução da vida. Uma bela história, recuperada pela compreensão da senhora, mas fico aqui matutando sobre nossos meios de resgate ainda tão rudimentares, sem críticas ferrenhas, pois fazemos e agimos como nossa compreensão nos possibilita a ação efetiva. O mal foi feito, e sabemos que nossa consciência cobra a reparação. Quando empreendermos a educação de nosso espírito, continuaremos a exercer essa função pela dor. Insistiremos em sofrer o que fizemos sofrer. Ou poderíamos ter a lucidez de estender as mãos no socorro aos que se enganam pelo caminho da vida, erguendo os caídos, como nos aconselhou Allan Kardec. Questionou Inácio. Um caminho caridoso para nós e pela humanidade, exercitando o fazer ao outro o que gostaríamos para nós. Obedecer a máxima de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, contribuiu Ana, que até o momento estava calada, apenas observando, escutando nossa prosa e refletindo sobre o assunto. Podíamos sair um pouco da tão comentada zona de conforto, famosa para o mundo, e passar a recuperar nossas dores construindo otimismo, leveza de pensamento comprometido com a verdadeira origem do ser. Afinal, Jesus já nos alegrou a mente ao lembrar que também somos deuses e podemos fazer muito mais do que podemos imaginar, disse com alegria genuína. E essa criação mental deverá um dia acordar para a felicidade, saberemos de verdade que a movimentação que ainda enxergamos como sofrimento é apenas consequência de nosso querer. Afinal, posso querer ser livre e feliz e fazer por conquistar esse estado luminoso por meio do esforço em educar meu pensamento, falou Inácio. Acredito que entendemos um pouco o processo pelo qual a humanidade vivencia esse momento de nossa história, pela sua própria fragilidade ética e moral, atravessa o caos necessário à transformação do globo. Podemos deduzir que nossos irmãos, que se reúnem sob o codinome de Dragões de Cristo, hoje acreditam estar no caminho correto. Porém, isso não lhes dá o direito sobre as mentes que escravizam, dessa forma desrespeitando a liberdade de escolha de cada um. Agir pela força, seja ela física ou emocional, acaba por roubar ao autor autonomia nessa bendita movimentação. Há um limite na liberdade de ação, e ela é determinada quando a interferência acaba por dementar a outros, roubando o direito do livre pensamento. Esta reunião tem como objetivo primordial o esclarecimento sobre a evolução de nossos trabalhos e as medidas que serão tomadas para que esse movimento do submundo espiritual não atinja um ponto de ebulição que passe a ser danoso para todo o planeta. Nossos sábios mestres avaliaram o momento, e a hora está chegando. É necessária a separação do joio e do trigo. Ainda haverá oportunidades para aqueles que entenderem a necessária evolução do pensamento, e, mesmo aqueles que ainda relutarem e permanecerem na retaguarda evolutiva, um novo mundo de oportunidades será oferecido. Precisamos entender que não há castigo do Pai maior para nós, seus filhos amados, mas sim uma nova direção. Há uma escola mais adequada para cada um, conforme suas necessidades. Ainda veremos ranger de dentes, mas devemos enxergar esse momento como bênção a cada um, pois as lágrimas um dia secarão, o sal purificador aliviará a revolta, e os olhos antes cobertos pelo véu da ignorância moral se abrirão para enxergar o brilho do sol. Que nossas mentes estejam esclarecidas e iluminadas em direção ao futuro promissor,
pois a luz intermitente se manifestará em breve, para que o futuro das criaturas divinas seja de felicidade e liberdade. Meus queridos, agora preciso voltar e trabalhar com amor. Deixo a vocês o meu agradecimento, feliz por sua presença de amor junto às falanges de paz. Peço ao Pai maior fortalecimento e bênção de luz ao nosso pequeno mundo de amor e paz. Falou Inek com carinho. Senti o coração pulsar forte, como a espera de algo muito esperado e ansiado. Estava aqui ao lado das equipes amorosas de nosso pai, quando abri os olhos, observei, admirado, que a assistência de nossa palestra era composta por milhares de almas afins. Sorri, acreditava que estávamos apenas nós, nosso pequeno grupo de amigos socorristas, mas ia muito além. Felizes, nós nos misturamos aos companheiros de lides espirituais. Capítulo 25. A amizade verdadeira. 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão. A prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem, e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça, de seu lado, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Possessos. Voltamos ao posto de socorro do campus universitário. Rogério solicitou nosso auxílio junto ao professor Fred. Ele se encontrava na sala da reitoria, acompanhado por alguns colegas que o apoiavam nesse momento doloroso. Vários estudantes permaneciam atentos do lado de fora, prontos a intercederem pelo mestre. Heitor se sentia constrangido diante das providências que precisariam ser tomadas. Sabia serem injustas, mas era preciso afastar Fred de suas funções até que o assunto fosse esclarecido. Entristecido, olhou os rostos, que o observavam ansiosos e belicosos, e com calma falou. Também estou sentindo grande revolta pelos últimos acontecimentos, sei da idoneidade do professor Fred, mas preciso tomar algumas providências para que o assunto não se agrave. E, olhando para o mestre com firmeza e delicadeza, falou, sei de seu comprometimento com a função que exerce junto a esta instituição, de seu amor pelo ensino, pelos alunos e por todos nós, mas preciso afastá-lo de suas funções até que tudo seja esclarecido. Você compreende isso, não é? Os amigos de Fred, revoltados, tentaram falar ao mesmo tempo, causando certo alvoroço, mas o professor os interrompeu com um gesto amigável e pediu. Por favor, agradeço muito a interferência de vocês, sei que têm a melhor das intenções e o fazem porque me consideram com respeito e carinho. Mas Heitor está certo, ele precisa me afastar. Acredito que em breve saberemos o porquê de tudo isso. Fred, seu aluno, o Eduardo, ainda na sala de aula, disse a você que tinha certeza de que essa farsa foi causada pelo pai dele. O que você sabe a respeito disso? Indagou uma colega dele. Fred coçou a cabeça, respirou fundo e falou reticente. O pai de Eduardo, o Torres, é uma figura controversa, inclusive um grande filantropo desta instituição, e andei tendo uma conversa com ele cujo teor não o agradou. Sinto muito, mas não posso entrar em detalhes sobre os motivos que me levaram a essa ação. Sei de quem fala, ele está sendo investigado pela Polícia Federal. Parece que sua riqueza foi conseguida de forma duvidosa, inclusive está ligado ao crime organizado, disse Heitor. Depois, dirigindo-se a outro professor, expert em informática, perguntou, Marcos, você tem condições de rastrear as mensagens que foram colocadas nas redes sociais? Tenho, sim. Conheço um delegado que trabalha no Departamento de Crimes Cibernéticos, vou conversar com ele, pois, se fizer isso sem autorização, não teremos bases legais. Vou fazer isso agora mesmo, por favor, peço licença para sair. Marcos saiu da sala da reitoria e logo estava conversando com seu amigo. Feliz, conseguiu que ele o autorizasse a fazer algumas pesquisas para conseguir identificar a fonte das acusações infundadas. Fred saiu do campus e foi para sua casa.
Assim que estacionou seu carro em frente de onde morava, percebeu uma grande movimentação. Eram repórteres que o esperavam para falar sobre o caso. Ligou o carro novamente, entristecido, não sabia para onde ir. Seu telefone tocou. Era uma amiga, professora na universidade. Fred, onde você está? Não vá para sua casa ou volte aqui. Eu sei, vi a movimentação de repórteres em frente ao prédio onde moro. Não desci do carro, já estou bem longe de lá. Aqui também está um caos. Vou te dar meu endereço, o porteiro do prédio onde moro tem uma cópia da chave. Vá para lá, depois conversamos, está bem? Obrigado, vou aceitar sua oferta, pois não sei o que fazer. Teresa, esse é o nome da professora, conversou com seu coordenador de curso, pedindo para ser liberada das aulas do dia. Logo ganhou a rua e foi se encontrar com o amigo. Estava muito preocupada com ele, não conseguia nem imaginar seu estado emocional. Conhecia o caráter reto do homem, e essa situação deveria estar debilitando seu ânimo. Torres, matreiro, colocara um de seus capangas para seguir Fred. Assim que o professor entrou no prédio, ele avisou seu patrão. Em poucos minutos, os mesmos repórteres que faziam tocaia na universidade e na residência de Fred se dirigiram para a frente da casa de Teresa. A moça, encabulada pela rapidez com que as coisas tinham acontecido, estacionou o carro longe do prédio e passou a observar a rua com atenção. Logo localizou um sujeito mal encarado dentro de um carro estacionado. Sorriu e pensou, se for o que estou pensando, vai ser fácil descobrir. Esse sujeito deve estar doido para botar fogo na situação. Aproximou-se e fingiu observar a multidão com interesse. Logo tirou seu celular da bolsa e falou alto com ele. Ei, você sabe o que é essa multidão? Sou freelancer de um jornal de fofocas e parece que posso ganhar algum dinheiro aqui. O homem mais que depressa saiu do carro e falou. É um caso muito interessante. Vou te contar se me der seu telefone, gostei de você. Conta primeiro, depois, se for interessante mesmo, eu te dou meu telefone. É um professor da universidade, do curso de medicina. O nome é Fred Antunes, anota aí. Vou fazer melhor, vou gravar as informações, assim não erro a história e ainda dou uma pincelada para ficar mais interessante. Gostei disso. Esse professorzinho assediava os estudantes e andou brincando de sexo com eles em troca de notas. Parece até que houve estupro. Como você sabe disso tudo? Tem certeza? Porque, se for falsa essa informação, posso ser processada. Fica fria, trabalho para um sujeito que enfia muito dinheiro lá. Agora me dê seu telefone. Melhor, me dê o seu, confirmo a história e depois te ligo. Teresa gravou o número do celular do sujeito e se despediu. Ligou para Fred, que se encontrava acuado em seu apartamento, e o instruiu a ir ao apartamento vizinho. O senhor que morava ali o ajudaria a sair do prédio escondido e o levaria até ela. Assim foi feito. Fred estava trêmulo e, assim que entrou no carro de Teresa, desabou num pranto sentido. Aos poucos foi se acalmando. Teresa o abraçou e afirmou. Vai ficar tudo bem, já tomamos algumas providências. Marcos está rastreando as contas usadas para fazer essa porcaria toda, e o amigo dele, que é delegado federal, está ajudando. Tinha um sujeito parado em frente à minha casa, eu o interpelei, o achei estranho, e estava certa, você estava sendo seguido, e ele disse que trabalha para um sujeito muito rico que doa muito dinheiro para a universidade. Torres. Provavelmente, mas agora vou levar você até minha casa de praia, ninguém vai te encontrar por lá. Estou sem nada, nenhuma troca de roupa. Compramos algo, está bem? E, se tiver que pegar dinheiro, vamos sacar no caixa eletrônico, certo? Tenho cartões de banco, não é necessário. É necessário, sim, afinal, parece que esse sujeito, o Torres, compra qualquer coisa. Ele pode rastrear o uso dos cartões para descobrir onde você está. Fred olhou para ela admirado e perguntou. De onde vêm essas ideias tão práticas?
Meu pai foi delegado a vida toda, então sei uma porção de coisas que achava desnecessárias, mas hoje estão servindo. Graças a esse conhecimento, suspeitei do sujeito na frente de minha casa e pensei na facilidade de encontrar alguém pelo simples e cotidiano ato de usar um cartão bancário. Fred sorriu e falou animado. Gostei, afinal, minha vida é sempre tão igual, hoje está bem movimentada. Teresa olhou para ele e viu que a expressão era de alguém que estava em paz, então perguntou. Agora há pouco estava chorando e desalentado, o que mudou? As lágrimas aliviam o estresse. Além do mais, eles não falam de mim, não sou esse sujeito que tentam desmoralizar, então não preciso me preocupar tanto. Veja como as pessoas se mobilizaram para me proteger. Você está aqui desafiando esse mal para estar comigo e me apoiar. Estou descobrindo em poucas horas que minha vida é mais colorida do que pensava. Até que enfim parece que me notou. Fred olhou para ela, sorriu e falou. O dia está prometendo mudar minha vida e estou gostando muito. Durante esse tempo, percebemos a presença de entidades malignas, a comando de Lucrécia, que apoiava os atos de Torres. Com carinho nos aproximamos e procuramos auxiliar, reciclando energias mais densas e esclarecendo aqueles que estavam mais flexíveis à ideia de uma nova e produtiva vida. Um espírito que identificamos como o dirigente desse pequeno grupo nos afrontou com violência, porém Inek se aproximou e o tocou com carinho e atenção, com poucas palavras respeitosas e de esperança o desarmou, e ele aceitou nos acompanhar. Mais uma vez, sentimos que, a simples menção à liberdade de escolha, aqueles já exauridos em suas forças cedem à esperança de um futuro mais feliz. Não era assim tão difícil o socorro aos escravizados da dor. Senti meu coração pulsar, pensando em quantos ainda seriam resgatados antes que a hora se aproximasse, e esse número crescia em fé e esperança, diante do sucesso do amor. Mais tranquilos a respeito de nosso amigo professor, dirigimo-nos ao escritório de Torres. O homem estava impaciente por notícias, ávido em causar sofrimento, ligava de minuto em minuto ao seu comparsa, querendo notícias do vexame imposto ao seu inimigo. Sua mente, excitada por companheiros que vibravam igualmente no mal, criava cenas que o satisfaziam de forma física. Aproximamo-nos de seu campo vibratório e descobrimos a mesma couraça que envolvia Borgia. Pacientes, passamos a um trabalho lento e constante de vibração em alta frequência. Em dado momento, sentimos a presença de entidade maléfica, Lucrécia nos dava a honra de sua visita. Imediatamente, uma equipe de nosso plano veio em nosso auxílio. Devem me temer mesmo, já que acham necessário um batalhão para me conter, falou a mulher nos olhando com indiferença. Vagarosamente, passou a caminhar à nossa volta, observando e aprendendo, olhava-nos como se estivesse gravando cada detalhe, atentamente, sem desviar sua atenção do propósito que a levara para junto de nós. Não dizem nada, não tentam nada. Não vão ao menos dizer sobre a bondade de seu Deus. Inek a olhou com carinho e respeito, e respondeu em voz baixa, não há necessidade. Ela sorriu e o enfrentou, posicionando-se rente ao corpo perispiritual de nosso amigo, o rosto próximo, os olhos nos olhos, sem piedade e sem limites. Inek, impassível, apenas tocou de leve o rosto deformado e triste, e falou, emanando doce energia de cura. Nós a amamos. Ela se afastou, andou ao redor de Inek, sempre sorrindo com disfarçatez. Aproximou-se de Torres, tocando-o com volúpia e beijando-o freneticamente. O homem cedeu e desabou sobre a poltrona, os pensamentos tumultuados, caóticos e infelizes. Sentia uma necessidade sexual incontrolável, lembrou que tinha uma criada nova, jovem e bonita. Pegou o interfone e a mandou-lhe trazer uma bebida. Ele a esperava atrás da porta, ansioso. O corpo doía, ansiava por uma relação violenta. Ficou furioso quando viu a velha governanta de sua casa entrando na sala, olhou-a com ódio. Mandei vir a menina. Eu sei, você me falou. O que está querendo? Arranjar mais confusão? Já tem muitos casos a explicar. Quer arranjar mais um?
Sei quais eram suas intenções e prometi a mim mesma não permitir mais isso aqui, está ciente? O homem, furioso, se dirigiu à garagem e ordenou ao motorista, um homem também de índole duvidosa, que o levasse ao bordel que costumava frequentar. Após essa cena, Lucrécia nos olhou com cinismo e falou: entenderam? Ela se foi, deixando atrás de si um rastro de densa energia. Inek instruiu um grupo de trabalhadores de nosso plano para que continuassem na casa e procedessem à limpeza dos fluidos tóxicos que envolviam o ambiente. Eduardo, inconformado com as maldades dirigidas a Fred, tentava encontrar uma maneira de punir e desmascarar o pai. Olivia, preocupada com a ansiedade que via nos olhos do namorado, tentava pensar numa forma de ajudar o moço. Não queria ligar para Fred, ele já tinha muitos problemas a resolver, mas não tinha a quem recorrer. Eduardo resolveu ir até a casa do pai e enfrentá-lo. Sentia-se um covarde diante de tudo o que andava vivendo, e a única pessoa que o tinha defendido estava sendo prejudicada por isso. Pegou a jaqueta e ia saindo, quando Olivia o interpelou. Não faça isso, fale com o professor Fred primeiro, ele vai aconselhá-lo melhor, por favor. Seu pai é um homem mau, perigoso e vingativo, ele pode fazer algo terrível com você. Falar com Fred? Você está louca? Ele deve me odiar, está nessa situação por minha causa. E aquele marginal pode fazer o que comigo? Ele já me destruiu, você não vê? Por mais que eu tente ser melhor e ter uma boa vida, ele sempre vai me perseguir e, se você ficar comigo, ainda vai te machucar. É melhor você ir embora, desabafou o moço com raiva. Olivia o abraçou e falou emocionada. Ir embora? Nunca vou deixar você. Fred estava sentado numa espreguiçadeira observando o mar. Pensava em Eduardo, em como ele estaria se virando nessa situação. Pensou em ligar para ele. Pegou o telefone, e foi quando sentiu a presença de Maurício. Eduardo precisa de mim, não é? Sinto muito trazer mais um problema para você, mas precisamos de sua ajuda com ele. Pode deixar, estou ligando para ele. Teresa ouviu Fred conversando e foi até ele descobrir quem era seu interlocutor. Espantada, viu o homem encerrar a conversa e depois ligar para outro alguém. Sem pensar, tomou o celular da mão de Fred e falou: antes de fazer essa ligação, fale comigo. O que está acontecendo? Você não está mais sozinho, estou com você para o que precisar, mas precisamos estar na mesma sintonia. Desculpe, você tem razão. Agora o que vou contar é bem diferente do normal, então preciso contar com sua confiança em mim. Eu vejo e ouço os espíritos, tenho uma sensibilidade muito aguçada para perceber movimentação energética, e agora, neste momento, aconteceu. Percebi que Eduardo não estava bem e pensei em ligar para ele, e Maurício, um amigo espiritual, veio até mim e pediu que ajudasse nosso rapaz. Então você é médium e sente o mundo dos espíritos com muita nitidez. E pela maneira que falou sua vidência parece ser dupla vista, é isso? Isso mesmo. Está certo, também sou estudiosa da doutrina dos espíritos. Muito interessante como filosofia, ciência e norte moral. Mas não é daqueles bitolados, é? Não. Ligue para Eduardo, diga para ele e Olivia virem para cá, mas depois quero falar também, não podem ser seguidos. Está bem. Eduardo ouviu o telefone. Ia ignorar o chamado, mas Olivia o tomou em suas mãos e atendeu a ligação. É Fred, disse, passando o telefone para Eduardo. O que está havendo, rapaz? Que ideias são essas? Como sabe disso? Olivia já te ligou? Não, mas tenho meus informantes. Aliás, quero que venha se encontrar comigo. Vou dar um endereço a você, é de uma casa na praia. Quero que passem o fim de semana comigo. Vou passar o telefone para Teresa, ela vai ensiná-los a chegar aqui. Teresa passou a eles as instruções para chegar à sua casa e afirmou categórica: Eduardo, tome cuidado, devem estar sendo vigiados por capangas de seu pai. Usem outro carro, venham de ônibus, mas de forma a não serem seguidos, porque ele, descobrindo onde estamos,
manda os repórteres para cá e não teremos paz, está bem? Nós vamos, sim, vou pensar numa maneira de sair daqui sem ser seguido. Eduardo e Olivia combinaram de ir a um grande centro de compras. Antes, observaram ao redor de sua casa e logo descobriram o capanga de seu pai vigiando-os. Espere, não precisamos dessa confusão toda, ir ao centro de compras, trocar de roupas no banheiro, nos disfarçar e tudo o mais. Atrás de nossa casa há um terreno vazio, pulamos o muro e fugimos a pé. Logo estaremos na avenida, pegamos um ônibus e vamos à rodoviária, falou Olivia. Assim fizeram e, em pouco tempo, estavam a caminho de uma cidade próxima de seu destino, onde Teresa e Fred os pegariam. Era sexta-feira, teriam o final de semana todo para trocar ideias e decidir o que fazer. Enquanto isso, Heitor e Marcos descobriram a origem das mensagens e avisaram o delegado, que para lá se dirigiu junto com sua equipe especializada no assunto. Eduardo e Olivia chegaram ao seu destino e logo foram recepcionados pelos amigos. Após se acomodarem, Eduardo pegou uma grande e pesada mochila que trouxera. Abriu e retirou alguns documentos e vários pendrives, olhou para seus companheiros e falou: aqui tem o suficiente para denunciar o monstro que é meu pai. Minha mãe começou isso, acredito que ele descobriu e a matou, disso não tenho provas, mas ela pressentiu que algo assim poderia acontecer e entregou para um advogado um pacote lacrado, com instruções de me entregar depois dos 18 anos. Quando abri e vi o que era, passei a estudar informática e os meios de hackear computadores online. Esses pendrives contêm informações dos computadores pessoais de meu pai e de suas empresas. Estão numerados e catalogados por data e locais. Não fiz nada até hoje porque tinha muito medo. Não tenho mais, e sei que agora não estou sozinho, que posso confiar em algumas pessoas. E esse assunto precisa ser resolvido. Fred pegou a pasta de documentos e depois a pequena embalagem com vários pendrives contendo informações necessárias para prender Torres. Rapaz, você tem certeza disso? Ele pode ser um monstro, mas também é seu pai. Depois que entregarmos isso à Polícia Federal, não há retorno, falou Fred. Você me pergunta isso? Ele acabou com seu sossego e ainda o defende? Perguntou Eduardo, estupefato diante da reação do professor. Não defendo, mas você precisa ter certeza do que está fazendo. Teremos um caminho de muito estresse pela frente, e deverá conviver com isso pela vida inteira, afirmou Fred. Pior do que vivi até hoje, eu duvido, fazer isso para mim será libertador. Vocês sabem que desconfio que ele matou minha mãe, pior que isso não existe. Antes de entregar tudo à Polícia Federal, tomei algumas precauções. Tenho cópias de tudo em vários lugares e, para evitar possíveis e certas interferências por corrupção, visto que ele é muito rico e pode comprar muita gente, deixei um gatilho pronto a ser disparado na internet. Qualquer dúvida, tudo vem a público, afirmou Eduardo. Mas, Eduardo, faça isso porque é certo, e não por vingança, aconselhou Teresa. Desculpe, Teresa, mas faço com as duas intenções. Neste momento eu não consigo deixar de querer me vingar por tudo o que ele fez comigo. Você tem noção de que esse monstro abusava de seu próprio filho desde muito pequeno? Vivi momentos de terror naquela casa. Ao anoitecer, queria que algo me tirasse a vida. Vi a minha mãe machucada e sabia que ela tinha tentado me defender, eu escutava suas súplicas e ouvia o barulho dele espancando-a. Os empregados o temiam e nunca ninguém fez nada para nos ajudar. Quando saí de casa, aos 16 anos, acreditei que estaria livre, mas, na primeira noite, sozinho e aliviado, descobri que ele tinha uma chave. Foi um inferno, e então não me culpe por odiá-lo e querer vingança, eu quero que ele apodreça na cadeia, e vou fazer tudo por isso, desabafou Eduardo. Desculpe, eu não sabia disso, que horror! Confessou Teresa. E eu tenho certeza de que ele matou minha mãe, completou Eduardo. Certo, e como vamos fazer isso? Alguém conhece algum delegado federal de confiança? Perguntou Teresa, com lágrimas de compaixão nos olhos.
Marcos tem um amigo assim, o mesmo que o está ajudando no rastreamento das mensagens. Nesse momento, o celular de Fred tocou, era Marcos, avisando que estava indo ao local de onde as mensagens tinham se originado. Era um quarto no dormitório coletivo da universidade. A moradia estava vazia, ainda estavam em horário de aula. Estudantes que passavam por ali informaram que o aluno que ocupava aquele quarto específico havia se mudado no dia anterior e inclusive tinha se gabado de estar rico, mas não sabiam o novo endereço. O delegado Moacir, amigo de Marcos, foi à administração perguntar se o rapaz havia informado seu destino. De posse da informação, dirigiram-se a um luxuoso apart-hotel. Identificando-se na portaria, soube que ele se encontrava em sua unidade alugada. Subiram e prenderam o moço, levando também seu notebook. O equipamento foi periciado e foi comprovada a origem das mensagens caluniosas. O rapaz amedrontado falou ter sido pago por um sujeito de quem nem ao menos sabia o nome, e uma grande quantidade de dinheiro foi apreendida com ele. As investigações continuavam. Algumas fotografias foram mostradas ao rapaz, eram de pessoas ligadas a Torres, e logo o rapaz identificou o homem com quem havia negociado. Marcos recebeu um telefonema de Fred, convidando ele e o delegado Moacir para se encontrarem na segunda-feira na delegacia. Tudo se encaminhava de forma saudável. Voltamos ao posto de socorro da cidade universitária. Rogério nos convidou a encontrar Laura na entrada da cidadela e também nos informou que Lucrécia havia decidido renomear a cidadela, voltaria a ser conhecida como Origem de Fogo. Dessa forma, diferenciaria a cidadela da instituição educacional que abrigava a comunidade educacional das trevas. Estava inclusa também uma nova equipe de trabalho, com novas metas para anular o processo evolucionista do globo. Ela faria uma demonstração pública de seu poder transmutando, pessoalmente, os perispíritos de Borgia e Tibérios. Usaria a licantropia, afirmando que fariam parte de seu séquito de proteção, como farejadores da presença de seus inimigos. Dirigimo-nos para a entrada da cidadela. Há muito tempo não víamos tal movimentação de seus habitantes. Nos últimos tempos, presenciamos a quase total destruição da personalidade de cada um deles. Mas haviam sido libertados da hipnose profunda, não mais agindo como marionetes de um algoz. A hipnose utilizada por Lucrécia visava a satisfação de prazeres carnais. Conforme avançávamos pela cidadela, observamos que a região genésica de seus habitantes estava aumentada e apresentava várias e variadas deformações. Ela os controlava pelas sensações físicas, que eram intensificadas várias vezes ao dia. A mesma cúpula que descrevemos anteriormente lá estava, com os mesmos elementos especializados na arte da hipnose, porém não mais a culpa e o remorso eram exacerbados, anulando suas vontades, mas a intenção era direcionada aos desejos e às sensações materiais do sexo. Percebemos que as criaturas mais ignorantes ansiavam pela hora em que eram visitadas pelas mentes doentias, tendo estimuladas sensações intensas. Não mais agiam como infelizes por estarem ali, mas como viciados em algo sobre o qual não tinham mais controle, ainda privados da livre escolha. As cores sóbrias, adotadas pelos religiosos, foram substituídas por um colorido berrante e por uma música alta, que estimulava a sexualidade latente. O odor era terrível, e as feições que passavam por nós, desvairadas em busca de algo que as satisfizessem, deformavam-se a cada instante, impregnadas por fluidos densos e animalescos. A cúpula que protegia a cidadela apresentava imagens grotescas, corpos nus em posições comprometedoras, que serviam aos propósitos de Lucrécia. Uma algazarra nos chamou a atenção. A governante daquele lugar infernal vinha em nosso encontro, e era saudada como uma deusa à sua passagem. Olhou-nos de longe e disse, sorrindo sensualmente: "Sejam bem-vindos à minha cidade Origem de Fogo. Venham, vou lhes mostrar as novas instalações de nosso educandário, assim saberão que não valerá a pena lutar contra mim. Faço devotos e não escravos, eles me são fiéis, e as minhas propostas os agradam, pois lhes ofereço o paraíso na terra. Em breve verão meus esforços serem compensados, e verão isso dentro de sua adorável universidade,
o lugar ideal para expandir meus domínios, a volúpia das sensações levada aos extremos, muita bebida, muita droga, muito sexo violento. Vou provar aos dragões como se age de forma eficiente, não anulando a vontade, mas estimulando os vícios, que são agradáveis e nos permitem viver desafiando os limites. E aqueles jovens ainda encarnados que perecerem pelos abusos serão recolhidos como heróis e engrossarão nossas frentes de tomada do poder. Em breve serei eleita a primeira comandante, sou sábia no que faço, educada na arte da manipulação. Não usarei mais o medo e a submissão a um Deus em quem não creio, mas sim os prazeres do fogo, do inferno. Vocês sabem que há mais sombras que luz nas mentes que se juntam a mim, então não se iludam, preparem-se para deixar o meu planeta em paz. Vocês serão os exilados, e não nós, saberão em breve que seu destino fatal é ir pregar em outro orbe, e, se eu puder interferir, serão mandados para os selvagens os consumir. A mulher falava devagar, sem alterar sua voz ou sua aparência. Apenas falava sem cessar, não nos atacava, só nos colocava a par de seus planos, sem medo e sem compaixão pela humanidade. Não a afrontamos com o bem, com o amor que brotou em nosso coração, como uma semente necessária a saciar a fome dos aflitos, apenas a escutamos com respeito. Ela sorriu, entendeu o que sentíamos, mas isso não alterou sua decisão. Fez um sinal para nosso grupo segui-la. Orei ao Pai pedindo esperança e fé para aquela criatura da luz. Capítulo 26. Decisões necessárias. 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios, de que se fala no Evangelho. Isso depende de interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuís uma doença ao demônio, quando a tiverdes curado, direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e procurai retê-lo, que é de aplicação geral. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Possessos. Enquanto acompanhávamos Lucrécia na excursão proposta por ela, Ana e Maurício estavam ao lado de Fred, que estava sentado na varanda da casa. Ao longe ouvia o barulho das ondas batendo nas rochas, um espetáculo da natureza a ser admirado com emoção. O dia despontava no horizonte, o sol se refletia nas águas calmas do oceano. À sua frente, a areia morna brilhava ao contato dos primeiros raios de sol. À sua esquerda, admirava uma formação rochosa banhada pelas ondas gentis que chegavam a ela, as rochas pareciam pedras preciosas aos olhos do rapaz. Fechou os olhos e sentiu a brisa matinal bater em seu rosto. Sorriu e pensou, hoje ainda é sábado, posso limpar minha mente dos problemas e desfrutar essa maravilha. Sempre pensei em me aposentar e morar na praia, em um lugar assim, retirado do burburinho da cidade, tranquilo, tendo por vizinhos pessoas simples e trabalhadoras. Isso aqui é o paraíso. Teresa acordou e viu que o quarto ocupado por Fred estava vazio e que a cama nem havia sido desarrumada. Preocupada, foi à sua procura e o encontrou na varanda. Sorriu e pensou, ele é um homem incrível, sempre o admirei, mas agora percebo que posso amá-lo de verdade e passar o resto de minha vida com ele. Ela se aproximou do rapaz e acariciou seus cabelos. Bom dia, acho que nem usou a cama, não é? Fred sorriu e olhou com carinho para a moça. Acariciou sua mão e respondeu. Não tive coragem de abandonar essa maravilha. Dormi aqui na espreguiçadeira, acordei com o nascer do sol. Você tem aqui uma joia rara, sabia? Eu também amo este lugar. Foi meu pai que o construiu quando ainda éramos crianças. Todo final de semana vinhamos para cá, ansiávamos por isso. Minha mãe passava a semana fazendo pães e doces, acondicionava tudo em latas, já destinadas para isso, e na sexta-feira, quando meu pai chegava a casa, era só para trocar a roupa por uma bermuda, uma camiseta e um chinelo, e já estávamos na estrada, contou Teresa.
Deve ter sido uma infância muito feliz. Concluiu Fred. Muito. Quando eles faleceram, meus irmãos queriam vender, eu não deixei e comprei a parte deles. Eles tinham as mesmas lembranças que eu, mas são pessoas mais práticas. Os dois têm filhos e são muito preocupados com os estudos, a faculdade. Eu já não me casei, então posso realizar sonhos particulares, falou Teresa sorrindo. Por que não se casou? Desculpe, mas quantos anos você tem? Perguntou Fred. Nunca me casei porque não encontrei ninguém que valesse minha liberdade, acredito que sou muito exigente para os dias de hoje. Sempre vi mais virtudes nas pessoas do que matéria, então. Estou com 42 anos, respondeu Teresa. Ainda é bem jovem, estou com 48 anos, fui casado uma vez e muito feliz. Tinha uma filha de 5 anos, mas elas se foram para sempre, sofreram um acidente fatal, então também não me casei de novo por motivos semelhantes. Uma vez fui noivo, mas não deu muito certo, ela era uma boa pessoa, mas muito ambiciosa. Estimava demais a ideia de acumular bens, então acabamos nos desentendendo. Somos amigos, ela acabou se casando com um poderoso empresário do ramo da metalurgia, contou Fred. E ela é feliz? Questionou Teresa. Não sei, somos muito diferentes para que eu possa formar uma opinião a respeito, mas acredito que sim. Eles têm 2 filhos, meninos incríveis, um deles é prático como os pais, mas o outro é um sonhador, disse Fred, sorrindo ao lembrar comentários de sua antiga noiva a respeito. Um dia ela me disse que com certeza o primogênito é filho do marido, mas que o segundo deveria ser meu filho. E o marido dela não tem ciúmes de você? Indagou a moça. Não, nós nos respeitamos, ele sabe que somos apenas amigos e também se tornou caro ao meu coração. É um bom homem, faz muita caridade, apesar de que acaba descontando dos impostos, comentou Fred rindo. Nesse instante, o celular de Fred tocou, era Marcos avisando que já haviam identificado a origem das mensagens e prendido o capanga de Torres. E logo saberiam o nome do mandante oficialmente. Fred desligou o aparelho e contou a Teresa as novidades. Tenho certo receio de entregar toda essa papelada e os pendrives originais ao delegado Moacir, não sabemos o alcance da influência de Torres dentro da polícia, falou Teresa. Sei que Marcos é de confiança, você o conhece. E, aqui entre nós, eles são companheiros, vivem juntos há muitos anos. Apenas mantêm em segredo essa relação por motivos sociais, mas andam pensando em se casar, afinal, os preconceitos tão limitadores nesses assuntos perderam a importância com o passar do tempo. Eles pretendem adotar alguns filhos, Marcos está para se aposentar e teria tempo para acompanhar os pequenos mais de perto, informou Fred. Se você confia neles, então fico sossegada. E admiro a coragem dos dois. Se eles se amam, devem mesmo lutar por seus direitos. Vou fazer um café e algo para comermos, pode ficar aí que já trago, falou Teresa. De jeito nenhum, vou ajudar. Sei fazer ótimas panquecas com mel, e já vi que você tem todos os ingredientes, informou Fred. Eduardo e Olivia chegaram à cozinha, o rapaz estava pálido e suando frio. Precisamos sair daqui. Uma senhora que trabalha há anos para meu pai como governanta da casa acaba de me ligar dizendo que ele descobriu onde estamos, e que mandou seu braço direito para cá. Ela teme que ele vá nos matar, informou Eduardo. Eduardo, essa senhora é de sua confiança? Perguntou Teresa. Não sei, mas ela é a única pessoa que ele respeita. Ela cuidou de mim depois que minha mãe morreu. As poucas vezes que ele me deixou em paz, foi porque ela intercedeu. Ela sempre demonstrou desaprovação pela maneira de ele agir, nunca entendi muito bem a ligação dos dois. Está bem, vou ligar para o Marcos e pedir que nos receba, hoje mesmo entregaremos os documentos a eles, sugeriu Fred. Eu vou disparar minhas denúncias, assim, se nos acontecer algo, ele não poderá fazer nada, falou Eduardo. Espere, vamos primeiro até Marcos e Moacir. Vou pedir a meu vizinho que nos empreste seu carro, é velhinho, mas funciona bem. Ele vai nos manter anônimos na estrada.
Se for necessário, você joga na rede toda essa sujeira, está bem? Falou Teresa. Em nosso plano, o espiritual, continuamos a tomar algumas providências para ajudar a resolver toda essa trama, sempre limitados pelo respeito ao livre-arbítrio dos envolvidos. Maurício e Ana se dirigiram à casa de Torres. O homem estava ansioso, andava de um lado a outro da ampla sala que lhe servia de escritório. Lucrécia destinara a ele alguns de seus mais vorazes escudeiros, eles o incitavam ao ódio e à vingança, convencendo-o ser o benfeitor de Eduardo e estar sendo traído. Ela não podia perder esse colaborador, estava destinado a entrar na vida política, esse o caminho traçado para ele, enriquecer de qualquer maneira para comprar o seu ingresso no Congresso Brasileiro e, quem sabe, alçar ao cargo de presidente. Fora treinado para isso, ser o ídolo do povo, o homem simples, sem acesso à educação refinada, mas que enriquecera por seu próprio mérito, o povo o veria como igual e o veneraria. Uma esperança de redenção que custaria aos incautos a dignidade e a liberdade. O objetivo não era construir um Estado de direito, mas sim uma ditadura que perpetuaria a ignorância do povo, transformando-o em uma massa amorfa e sem cultura suficiente para se livrar de seus despostas. Essa é uma das formas mais eficazes de tolher o livre direito, cerceando o direito à educação e mantendo o planeta num eterno estado de ignorância, um planeta restrito à prova e expiação, pois, se alçássemos o voo da liberdade baseada na educação do espírito, eles seriam párias para uma sociedade de regeneração. Os vorazes escudeiros de Lucrécia o faziam arquitetar planos de pôr fim à vida de Fred, afinal, ele o desafiava e poderia de alguma maneira desacreditá-lo perante a sociedade, e seus planos para o futuro seriam arruinados. O homem estava muito nervoso, mas pensou, auxiliado por seus companheiros, que isso apenas lhe roubaria a lógica, e isso ele não poderia perder. Sentou-se em sua poltrona favorita, fechou os olhos e invocou a sua linda e sedutora Lady, como a chamava. Uma mulher que se mostrava linda e de aparência sedutora se aproximou de seu perispírito. Torres a olhou com volúpia e avidez, pensando, essa é a melhor forma de me acalmar, e minha sedutora Lady sabe como fazer isso. Depois vejo como dar fim naquele intrometido e dar um jeito no moleque, e se quiser faço da menina minha amante. Ana e Maurício, apesar dos esforços feitos para melhorar a condição fluídica do local e de Torres, saíram do ambiente, entristecidos por ver o desamor e a crueldade agasalhados naquele coração. No plano material, Adélia e Flávio resolveram denunciar as irregularidades cometidas pela reitoria da universidade, mas ainda não sabiam como fazer isso. Precisavam encontrar pessoas de confiança. Adélia possuía muitas informações documentadas sobre o esquema de corrupção, mas eles temiam retaliação, sabiam que lidavam com pessoas perigosas. Instruí Maurício a se aproximar deles e sugerir a ideia de procurar Marcos e Moacir. Adélia, que estava ao lado de Flávio, conversando sobre o assunto, captou a sugestão de Maurício e lembrou-se do casal. Flávio, tem um professor da universidade que nos auxilia quando temos problemas na rede de computadores, na parte técnica, de hardware. O reitor nunca permitiu que ele mexesse nos programas, mas só na técnica, às vezes tínhamos problemas meio sérios, e ele resolvia. Ele tem um companheiro que é delegado da Polícia Federal, não seria uma forma de nos aconselhar. Eu sei deles porque várias vezes me deram carona, moram neste mesmo condomínio, falou Adélia. Você confia neles? Questionou Flávio. Marcos sempre me pareceu uma pessoa idônea, é um homem sério e não fala muito, mas é muito responsável. Moacir tem fama de ser durão no trabalho e incorruptível. Acredito que possa confiar, sim, respondeu Adélia. Está bem, mas hoje é sábado. Seria melhor não os importunar, não é? Indagou Flávio. Talvez estejam em casa e possamos perguntar a eles se podem nos orientar, acredito que nos atenderam. Adélia se informou com o porteiro e pediu a ele que entrasse em contato com um dos dois rapazes e passasse seu telefone. 15 minutos depois, Marcos ligou. Adélia colocou o rapaz a par de seus problemas. Adélia, não fale com mais ninguém sobre esse assunto.
Eu e Moacir estamos indo aí, e você não vai acreditar no que está acontecendo. Em instantes a campainha do apartamento tocou. Adélia atendeu a porta, cumprimentou o casal e convidou-os a entrar. Sentaram-se em volta da mesa de jantar, e Adélia contou a eles o que estava acontecendo, mostrando os documentos que estavam em seu poder. Em seguida, Moacir explicou as ocorrências na vida de Fred e Eduardo, e disse acreditar que os dois casos estavam ligados, pois já havia uma investigação em andamento sobre os atos corruptos na universidade e outros setores governamentais, e o nome de Torres era uma constante na maioria dos casos. Você precisa tomar cuidado, Adélia. Esse povo não tem escrúpulos e pode atentar contra a sua vida. Há algum lugar onde possa ficar? Um lugar que ninguém imagina que você poderia estar? Perguntou Moacir. Não, só tenho este apartamento, minha família mora em outro estado. Tenho poucos conhecidos, e amigos que possam ser fiéis, não tenho, respondeu a moça. Também não tenho para onde ir sem ninguém ficar sabendo. Estou de férias, começaram ontem, então posso acompanhar Adélia. Podemos alugar alguma casa num lugar retirado, falou Flávio. É uma boa ideia, comentou Marcos. Fred e Eduardo nos ligaram, estão voltando do litoral. De alguma maneira, Torres descobriu onde eles estão. Podemos combinar de ficarem todos juntos até resolvermos essa situação. É a última semana de provas na faculdade. Eduardo e Olivia podem fazê-las depois, podemos dar um jeito, visto a gravidade dos problemas. Fred está afastado, e podemos pedir o mesmo por Teresa, depois falo com Heitor. Eu e Marcos podemos ficar por aqui mesmo, até agora não sabem de nossa relação, acredito que não. Em todo caso, vou arranjar telefones celulares novos para todos, que devem ser usados apenas para nos comunicar, e esqueçam os antigos, podem estar grampeados, aconselhou Moacir. Adélia olhou para ele assustada e perguntou com ansiedade, Deus do céu! Eles podem mesmo recorrer a isso para nos vigiar. Adélia, eles são poderosos, essa operação é muito mais extensa do que podemos imaginar. Envolve a cúpula política e religiosa do país, inclusive eles têm apoio de muitos países sob o regime da ditadura. São ambiciosos e não têm senso moral algum, querem o poder de qualquer forma e para isso não se importam de acabar com vidas, falou Moacir, que, vendo o pavor nos olhos da moça, abraçou-a com carinho e continuou, vamos dar um jeito, está bem. Temos alguns programas federais de proteção a testemunhas, que não são nem divulgados, mas são muito eficazes. Quando me meti nessa história, não fazia ideia dessa sujeira toda, aliás, se tivesse pensado um pouco, não teria começado. Sempre me senti mal, mas isso é demais para minha compreensão. Quanto mal eu fiz, falou consternada. O importante é que agora quer ajudar, então não se maltrate tanto, aliás, fazemos sempre o que nos parece certo, depois, quando aprendemos a agir melhor, modificamos atitudes e recuperamos nossos enganos, está bem. Esse é o caminho da moralidade, ainda aprendemos na condição do erro e acerto, falou Marcos. Quando eles chegam aqui, indagou Flávio, referindo-se ao grupo que voltava da praia. Se saíram na hora em que nos avisaram, no máximo em 1 hora. Não estão longe, a casa de Teresa é no litoral paulista. Não sei quanto a vocês, mas creio em Deus e que Ele sempre nos auxilia através da presença de bons espíritos. Poderíamos fazer uma prece e pedir auxílio, essa ação melhoraria muito os fluidos que nos envolvem, informou Marcos. Você sempre fala de uma forma que me deixa mais tranquila. Qual sua religião? Perguntou Adélia. Sou espírita. Não vejo esse segmento filosófico como religião, mas uma diretriz moral, que está baseada em 3 aspectos importantes: ciência, filosofia e moral. O codificador da doutrina espírita acreditava que esse aspecto religioso foge ao verdadeiro objetivo da doutrina, pois leva as pessoas a associá-la aos cultos religiosos ainda relacionados a dogmas e formas pré-estabelecidas de manifestação da fé, que nada tem com o princípio doutrinário com a fé raciocinada, explicou Marcos. Também sou espírita.
E compreendo a doutrina dos espíritos como oportunidade de educar meu espírito. E você, Moacir, também é espírita? Perguntou Flávio. Moacir sorriu sem jeito e coçou a cabeça, olhou para Marcos e respondeu. Digamos que Marcos é espírita por nós dois. Acredito em tudo que ele me passa, gosto bastante, mas ainda não estou preparado para dizer que sou espírita. Convivo com um mundo que está muito longe de tudo o que a doutrina estabelece como verdade, então preciso tomar algumas atitudes que vão contra isso tudo que professam. Seria hipocrisia de minha parte ser espírita. Com o pouco que sei a respeito, já me sinto mal muitas vezes, é um conflito danado, na realidade, falou Moacir. E não adianta argumentar com ele, mas está a caminho, eu sei disso, pois estamos juntos desde a faculdade, isso há mais de 30 anos, disse Marcos, olhando para o companheiro com carinho. Você é advogado? Perguntou Adélia, dirigindo-se a Moacir. Na realidade eu fiz medicina, depois me especializei em medicina forense. E depois completei os estudos com direito, visto que enveredei para o caminho da justiça. Eu e Marcos dividíamos um dormitório no campus, ele fazia engenharia mecânica, depois se especializou em informática. Sempre amei a maneira como pensa, como entende a vida, nos conhecemos num momento crucial de minha vida, estava mais envolvido com uma turma da pesada do que com ele, mas aos poucos ele me cativou. Sempre chegava ao dormitório alterado por drogas ou alcoólicos, ele cuidava de mim e não perguntava nada ou criticava. Comecei a ficar envergonhado, o que piorou muito quando me convidou num feriado para passar uns dias com sua família. Eles são incríveis, alegres e calmos, foram 2 dias que fizeram diferença em minha vida. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao campus com outra disposição, fui convidado para uma festinha particular, regada à bagunça, recusei e me senti bem. Desde então estamos juntos. As pessoas sabem disso, mas não comentam, e nunca nos propusemos a esclarecer de verdade esse assunto, o que devemos fazer em breve, contou Moacir. Essa é uma história muito bonita. Ouçam, é o interfone, eles devem estar chegando. O porteiro anunciou a chegada de Fred e dos outros. Logo estavam à porta do apartamento de Adélia. Passariam as próximas horas discutindo as possibilidades mais seguras de ação. Enquanto esses acontecimentos se desenrolavam no plano material, estávamos na companhia de Lucrécia, que intencionava nos mostrar seus feitos no plano que habitava. Capítulo 27. Um mundo de luz. 5 Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e, como um segador, liguei em feitiço bem esparso pela humanidade, e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar, crede e orai. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas, não misturem o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo,
os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, de além-túmulo, que acreditáveis vazios, vozes vos clamam, irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, cede os vencedores da impiedade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Advento do Espírito de Verdade, Espírito de Verdade. Paris, 1860. Lucrécia andava devagar, procurando nos afrontar com atitudes dúbias e insinuações. A determinado momento do caminho, aproximou-se de mim e disse sorridente: admiro sua fidelidade e cuidado com seus inferiores trabalhadores. Apenas a olhei com carinho e não respondi à provocação evidente. Ela tocou de leve meu braço, caminhando a meu lado como uma grande amiga, e continuou insinuante. O jovem Maurício, nós o conhecemos, não o trouxe com receio de sucumbir às tentações que tão bem conhece. Continuei em silêncio, sabia que apenas tentava nos fragilizar com ideias tristes de desequilíbrios comportamentais de nossas experiências anteriores. O que ela não sabia e não entendia é que hoje aceitávamos esses momentos de nossas vidas com gratidão ao Pai, pois o sofrimento e a dor causados por esse comportamento nos tinham auxiliado na transformação que ora vivenciávamos, éramos espíritos mais livres a caminho da felicidade. Você me ignora, mas me ouve, sabe que você pode estar firme em sua transformação moral, eu entendo, mas os seus pupilos estarão. Ana sente falta de suas companheiras amazonas, sabia disso. Vez ou outra toca o seio extirpado, e sente falta de seu arco pesado apoiado no vão deixado pela cirurgia dolorosa. Maurício, o jovem que tanto o orgulha, sente falta de Marta, que está ao nosso serviço, e culpa pela morte dos irmãos, que aliás não sei por onde andam. E você, quais são suas fragilidades? A oratória que levou seus compatriotas ao desespero e à matança cruel. Lembra-se de que suas palavras empalavam os crentes. Antes do canto do galo negarão a Cristo, lhes prometo isso. Orei com fé, por cada um de nós e por aquela criatura descrente da bondade divina. Ela se afastou de mim e, num andar insinuante, aproximou-se de Laura. Querida, posso caminhar ao seu lado? Perguntou com falsa ingenuidade na voz. Agora não, querida irmã. No momento certo conversaremos com paz e de assuntos produtivos e cristãos, mas agora, não. A firmeza moral de Laura a afastou, notou que olhava a pequena dama com olhar ressabiado, para num instante voltar à postura provocadora e belicosa. Então olhou para Rogério e sorriu, dizendo: você já é meu, querido. O rapaz apenas a olhou com o mesmo carinho que todos sentíamos a seu respeito. Aproximou-se de Inek. Como foi sua estada nas masmorras de Razin? Perguntou a mulher com deboche, tocando de leve a mão de nosso amigo. Inek vibrou em belíssima sintonia. Lucrécia sentiu o toque como um intenso choque elétrico, afastou-se do campo vibratório de Inek e disse sorrindo: gosto de você, é astuto, aproveita as oportunidades. Vejam, estamos chegando, aliás, não precisaríamos de toda essa caminhada, foi apenas um momento de deleite para mim. Centenas de irmãos se aproximaram de nosso pequeno grupo. Uma cúpula de densa energia foi criada à nossa volta, como arma de contenção a qualquer ação que pudéssemos empreender. Lucrécia seguiu seu caminho, antes olhou para trás e acenou com cinismo. Encaminharão-nos ao grande prédio central, que não mais ostentava a arquitetura usada pelo Vaticano, tudo estava mudado. Ficamos confinados a uma sala pequena, sem móveis e sem janelas, a porta, pela qual entramos, foi desmaterializada. Acreditavam que estávamos isolados, incomunicáveis. Neste momento, uma equipe de socorristas veio ao nosso encontro e tivemos a oportunidade de caminhar anônimos por toda a instalação. Doloroso quadro de desequilíbrio moral. Tudo era voltado à satisfação dos prazeres mundanos, o treinamento era direcionado de forma grotesca por entidades que manifestavam grandes deformações genésicas. Amadeu, o coordenador do grupo que viera em nosso socorro, nos apresentava as diversas sessões de treinamento. Adentramos uma grande sala, imitação perfeita de um grande templo evangélico.
Membros da comunidade eram treinados na arte da oratória, enquanto entidades femininas e masculinas os manipulavam sexualmente. Percebemos que ligações mentais eram feitas com pastores e dirigentes desse segmento religioso, imagens de riquezas e promessas de prazeres sensuais eram abrigadas em suas mentes, e estes, ávidos, olhavam suas congregações como gado a ser guiado. Em outro grupamento, víamos membros do clero católico serem assediados. Carentes fisicamente dos prazeres sexuais cerceados pelo voto de castidade, entregavam-se a devaneios terríveis, induzidos por mentes doentias. Personalidades políticas eram escravizadas por ideias semelhantes e sucumbiam diante dos desejos exacerbados, vícios eram alimentados e somados aos atos libidinosos. Grandes centros educacionais eram invadidos por legiões de entidades malfazejas que levavam os jovens a atitudes questionáveis, acabando por comprometer um futuro no bem. Vimos milhares de espíritos escravizados pelas sensações da carne. Memórias eram acordadas, e sentiam os prazeres imediatos, que deturpavam, anulando possibilidades de reeducação do espírito. As armas confeccionadas à semelhança das armas materiais haviam sido substituídas por instrumentos que alimentavam atos sexuais violentos, que levam ao desatino personalidades fragilizadas por suas limitações latentes. Entristecidos pela visão de tanta iniquidade, sentimos dolorosa comunhão com os espíritos incautos. Amadeu nos aconselhou a voltar ao posto de socorro da nossa abençoada comunidade da luz e nos refazer emocionalmente, não por estarmos fragilizados, pois acreditávamos na humanidade e na possibilidade da evolução iminente, mas pela dor de ver que o sofrimento ainda alcançaria o coração desses irmãos. Grupos do mundo todo se mobilizavam para atender a esses irmãos ignorantes do bem maior. Lembrei-me da parábola do festim das núpcias, tão bem comentada por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre pranto e ranger de dentes, sugerindo que, para sermos livres e felizes, com direito ao reino dos céus, precisamos nos preparar para isso, e isso se dá por meio da educação cristã de nosso espírito. O último parágrafo reforça esse entendimento de forma magistral. Mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Fomos encaminhados a uma construção espiritual de rara beleza, fora da matéria planetária, mas ainda próxima o suficiente para auxiliar os moradores do orbe com sua singular irradiação fluídica. Os trabalhadores foram chegando, cada qual originado de seu pequeno canto desse mundo amado. Olhei em volta e feliz constatei o número que excedia a milhões de espíritos comprometidos com a bondade do Pai e de Jesus. Encantados, observamos sublime entidade, um anjo do Senhor, descer do firmamento e tocar cada um de nós com seu louvor encantador. Ele não proferiu uma palavra audível, mas foi muito mais valiosa que isso a sensação de ser tocado pela luz e pela liberdade do conhecimento divino. Apenas não consigo traduzir em palavras o sentimento de amor que me envolveu. Do alto do firmamento, olhei para o planeta azul envolvido em densa massa escura e vi, com alegria cristã, o raio divino tocar com delicadeza a dor e a transformar numa luminescente cúpula, que rompia o halo sombrio e o transformava em esperança. Senti que ele nos conclamava ao trabalho cristão, e, como luzes do firmamento, fomos arremessados à terra como raios luminosos. As lágrimas vertiam por meus olhos como gotas de orvalho e caíam na terra como chuva de bênçãos. Recitei mentalmente, novamente e sempre, o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, inspirado pelo melhor de todos os nossos mestres, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra.
semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e, num hino sagrado, se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor. Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Admirado, escutei um coro, que se uniu em todo canto do planeta, éramos as estrelas cadentes conclamadas pelo Mestre dos Mestres. Meu coração em regozijo tocou o solo de nossa abençoada moradia, sabendo que apenas o amor constrói e reconstrói, transformando a dor em esperança e paz.